E a desaceleração da economia chinesa, além do fraco desempenho de outros países emergentes, como o Brasil, derrubaram a previsão de crescimento do mundo como um todo, feita pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. A correspondente Aline Moraes traz os detalhes. A performance turbulenta dos mercados internacionais logo na largada de 2016 já sinalizava um cenário menos otimista. A atividade econômica global deve crescer 3,4% este ano e 3,6% em 2017. A taxa é 0,2% menor que a última previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional em outubro do ano passado. Já é a terceira vez em menos de um ano que a instituição revisa para baixo os números. A China é considerado o motor da economia global, já que se trata de um importante exportador e importador. A desaceleração vivida no ano passado teve impacto na nova previsão. O enfraquecimento do preço das commodities, que afeta o Brasil e outros mercados emergentes, também colaborou. A perspectiva para a zona do euro em geral é crescer 1,7% este ano e manter a taxa no ano que vem. Grã-Bretanha e Espanha, além dos Estados Unidos, são as únicas economias desenvolvidas que devem superar 2% de crescimento. Já para países em desenvolvimento e emergentes, o FMI diz que o cenário será desafiador. A economia brasileira deve encolher 3,5% este ano. Segundo o relatório, a recessão causada pela incerteza política, em meio à crise das investigações na Petrobras, está se mostrando mais profunda e prolongada do que se esperava. E se em outubro a perspectiva para 2017 era de 2,3% de crescimento, agora o FMI prevê que ficaremos no zero no ano que vem. E o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, avaliou as revisões para o Brasil, que a gente acabou de mostrar aí, revisões feitas pelo FMI, e classificou essas revisões como significativas. Tombini disse que o Fundo Monetário atribui as razões para as dificuldades do país a fatores não econômicos. Amanhã, o Copom vai reavaliar a taxa básica de juros da economia. Vamos conversar com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Como deve ficar a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, depois dessas previsões do FMI? Guilherme, você vê o seguinte, cada vez que você tem Quando a economia está caindo, significa que a política monetária, a taxa de juros não pode ficar tão alta assim. Então, muita gente já vinha alertando, olha, o grande desafio é impedir a continuação da queda da economia. O Banco Central jogou a Selic em 14,25% esse tempo todo. Para amanhã se apostava em mais 0,5 ponto percentual da Selic, indo contra os fatos reais. Então, quando você pega o relatório de explicação aí do Banco Central para o Ministério da Fazenda, por que não atingiu a meta, ele coloca os dados reais quais são? Queda da atividade econômica em todos os pontos. Mas em relação ao futuro, o Banco Central acenava com um conjunto de possibilidades para justificar a taxa de juros elevada. Então hoje, você pega os jornais de hoje, está lá, previsões, projeções de que o fundo do poço já foi alcançado, a economia vai se recuperar. Tudo isso faz parte desse jogo de cena para justificar a elevação da Selic. Daí vem o FMI e fala, não, as projeções são de uma economia em queda aí, 2016 ainda, e em crescimento zero em 2017. Então, desarmou todo esse conjunto de argumentos do mercado. Daí o Tombini declara que vai levar em conta esses dados, obviamente, para não aumentar a taxa Selic. E hoje foi um forrobodó no mercado com declarações em off de que nunca se viu um presidente do Banco Central dando tais declarações, tentando dramatizar essa situação para pressionar o Banco Central. Mas o resultado dessa avaliação do FMI provavelmente vai ser segurar a alta da taxa Selic na reunião do Copom de amanhã. Obrigado, Nassif. Boa noite.